dia, Espírito Santo, bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em casa aí, né? Você que está ouvindo aí a nossa programação, receba aí o nosso carinho, nosso abraço, em nome de Jesus. E nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, estamos aqui juntos. E hoje é dia 9/7/2025, tá? Então, hoje é dia de cura interior. Hoje, na nossa igreja aqui em Patos de Minas, na rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia. Hoje, a partir das 14h, estamos aqui juntos para podermos levar seu coração a mensagem, tratar você por dentro e por fora. Muita gente não entende o que é a cura interior. A cura interior é uma cura do corpo, é a cura da alma e é a cura do espírito. Então você tem que ser curado, irmão. Curada por dentro e por fora. Tem muitas pessoas doentes hoje, tem muitas pessoas atrás de psicólogos, psiquiatras, mas o que realmente elas precisam é da cura interior. O que realmente elas precisam é de ter paz no seu coração e na sua alma, tá? Concordo com o psicólogo, com os psiquiatras, todos, mas nem sempre é para psiquiatra. E muitas vezes você precisa de ser curado por dentro e por fora, tá? Então, hoje às 7h30 da noite, aliás, às 2h hoje, tá? Ali na nossa igreja, na rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia, na comunidade da família cristã, e você é o nosso convidado especial. E hoje eu quero trazer, são 11h25, trazer a mensagem de Deus para o seu coração. Se você não ouviu ontem a palavra, você volta lá e ouve a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, que nós estamos aí perseguindo aí o livro de Coríntios, tá? Se você quiser ver mais estudos, Atos dos Apóstolos, tem Romanos, tem Esther, tem Jó, tem Atos, tem vários que nós aí, estão 700 e poucos vídeos aí na internet, aí, todos com estudos que trazem para você crescimento espiritual. Você quer crescer na fé, na graça do Senhor? Então vamos estudar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela traz a cura, a libertação. Não é um fast food que você come depressa e já está alimentado. Não é assim. Você precisa, querido, se sentar. Você precisa escutar. Você precisa escrever. Você tem que ingerir aquele alimento para que ele possa te alimentar. Assim é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não pode ser lida como se lê um jornal. Ela tem que ser lida, entendida, e ela vai tratar você de dentro para fora. Ela vai tratar o teu coração, ela vai tratar a tua alma, ela vai tratar o teu espírito, tá? Então esta é a nossa preocupação, que não adianta nada, meu querido, você frequentar uma igreja ou um ministério, mas você está doente, você está enfermo, você não tem paz, você guarda mágoa, você guarda ódio, e a hora que Cristo voltar, como é que vai ser a sua vida? Não é verdade? Como que você vai enfrentar? Então você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. E nós temos que voltar para onde? Para a palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida. Onde está a sua fonte de vida? Na palavra de Deus. Você começa a ler, estudar, guardar no coração essa palavra, tá bom? E eu quero aqui estar lendo com vocês no 1 Coríntios capítulo 3, tá? Hoje. Olha o que diz o Senhor. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Estamos no capítulo 3 de 1 Coríntios, a condição carnal, tá? Então, uma repreensão solene, né? Eram carnais porque tinham trocado sua fé na cruz por outras coisas, né? E ele diz, irmãos, não vos pude falar como a carnais, né? Deus abençoe, irmã Ângela Rodrigues, glória a Deus, amém, querida, em nome de Jesus. Então, dê o seu joinha logo que você chega, tá? Então, mas eu não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, como a meninos em Cristo,
Com leite vos criei e não com carne, devido à sua carnalidade, né? Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eram ainda imaturos na vida espiritual, cessou o seu crescimento espiritual. Querido irmão, existem os alimentos que a gente sempre fala, para que serve o leite? O leite é para alimentar crianças, bebês, pessoas, né, que são bebês, meninos ainda. Porque o leite ele tem um alimento para os ossos, para trazer o crescimento para aquela criança pequena. Quando a gente fica adulto, a gente não precisa mais do leite. Nós já vamos precisar do quê? Do arroz, do feijão, da jabá, não é? Carne forte lá do norte, né? Nós vamos precisar do peixe, nós vamos precisar do quê? Da carne, né? Porque ela traz o quê? A sustância para nós. Ela traz o quê? Alimento, ela nos fortalece os nossos ossos. E aí, no mundo da vida espiritual, do mesmo jeito. Você vai precisar agora de alimento mais forte, de alimento robusto. Se você vive alimentando de leite, você vai ficar fraco, você vai ficar... você não vai ter os alimentos, você não vai ter os nutrientes necessários para você ficar forte. Então, se você não se alimenta direito, o que acontece? Qualquer coisa te pega. Eu venho falando com os irmãos agora, pastora, estou doente, pastor, estou com gripe, ai, pastora, eu preciso, o que eu faço? Já gastei tanto com remédio, estou com gripe, estou com isso, com aquilo, não é? E as pessoas estão com imunidade baixa. Por que está com a imunidade baixa? Porque elas muitas vezes não têm se alimentado das proteínas e das vitaminas necessárias para o corpo. Então elas ficam com a imunidade baixa, então a gripe pega e renova de novo e a pessoa vive com gripe, porque ela precisa de as vitaminas necessárias para que ela não fique doente, tá? E eu tenho falado aqui quais é as vitaminas, né, que você tem que tomar. Então, assim, a palavra de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus e de alimentos fortes. Você não pode só ficar atrás de revelação, porque tem gente, irmão, que vive atrás de revelação. Eu vou na igreja do fulano, eu vou atrás do ciclano. Ai, pastora, na sua igreja não tem revelação, não? Na sua igreja não tem... irmão, temos sim a revelação, que é a palavra de Deus, porque toda vez que eu abro, ela fala comigo, ela me orienta, ela traz para mim o alimento que eu preciso, porque é a palavra de Deus que vai alimentar. Mas enquanto nós tivermos aí pessoas que ainda não cresceram espiritualmente, que vão para a igreja somente buscar revelação, elas não têm um compromisso com Deus, elas não têm uma fidelidade com Deus, elas vão lá somente quando a barriga dói. Quando a coisa tá feia e ela vai na igreja, ore, busque, olha, fulano tá doente, tá no hospital, tá com problema, tá com isso, com aquilo. Então, tá errado? Você tem que ir para a igreja, tem que ouvir a palavra, você tem que ler a palavra para se fortalecer, para quando chegar esse tempo difícil, você aguenta. Tá entendendo? Tem muitas pessoas desanimando porque elas vão pouco na igreja, elas escutam pouco a palavra. Então, quando vem a batalha, a luta, ela não aguenta. E ela tá, eu não aguento mais, eu vou morrer. Por quê? Porque está alimentando pouco. E a palavra de Paulo aqui está dizendo, irmãos, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Por causa da murmuração, por causa da falação, por causa que as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas não querem. No versículo 2, com leite vos criei e não com carne, devido à sua carnalidade, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, o apóstolo diz, né, em 1 Coríntios 1,17, né? Pois havendo entre vós inveja, olha o que ele começa a dizer. Por que é carnal? Inveja é coisa da carnalidade. Contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo a homens? Por que perdemos tempo com essas coisas, irmão? Nós não precisamos perder tempo
com inveja, irmão. Para que ter inveja? Você é uma pessoa que tem a imagem de Deus, né? Somos feitos à sua imagem e semelhança. Tudo dentro de nós foi colocado o amor, a fé, foi colocado a beleza espiritual, a beleza em todas as áreas. O Senhor tem feito e tem colocado dentro de cada ser humano o seu amor e a sua graça. Então, para que ter inveja? Para que ficar com inveja do irmão? Ah, porque o irmão comprou um carro novo e tal. Irmão, ele comprou um carro novo, amanhã pode ser você, ou não sei. Mas você não precisa se preocupar com isso. Viva a sua vida em Cristo Jesus. O Senhor diz que cada um de nós, ele tem algo para trabalhar, ele tem algo diferente para nos dar. Então, você não precisa ficar com inveja de ninguém. Porque o Senhor, se você é fiel, se você busca o Senhor, cedo ou mais tarde você vai adquirir o que é seu. Porque ele adquiriu, você pode adquirir, mas inveja não é de Deus. Então o apóstolo Paulo dizia assim, que entre vós existe inveja, existe contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens, atualmente, e falam do mesmo modo como atuam e falam aos homens do imundo, e de outras palavras, tudo inverso. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois vós carnais? Veja, querido irmão, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do cicrano. Isso não é carnalidade? Nós não temos preferências, irmão. A preferência nossa é a palavra. É claro que você gosta de uma pessoa, você tem um carinho, não que você gosta mais, não. Nós temos que ser coerente com as coisas. No versículo 5 ele diz, pois quem é de Paulo e quem é de Apolo? Ideia é que esses homens, embora muito usados por Deus, eram somente homens, né? Mesmo que a pastora é usado por Deus, nós somos homens, tá? Não é para ser adorados, não é para ser, vamos supor assim, eu prefiro. Não, irmão. Deus, ele tem o seu modo, a sua maneira de agir. Então nós não podemos idolatrar ninguém. Uma das coisas que Deus mais odeia é a idolatria. Idolatria não é aquele santo ou aquela imagem na parede. A idolatria é quando você idolatra um homem, não é? Seja um da internet, seja alguém que você admira demais na internet, e logo depois Deus vai mostrar o erro daquele homem por causa da idolatria. Então não idolatre ninguém. Abençoe, santifique, tá? Abençoe a pessoa, mas idolatrar não, porque os homens são falhos. A maior angústia e a maior erro da humanidade, irmão, sempre foi essa, a idolatria. Quando ele começa a idolatrar um pastor ou uma pastora, quando começa a idolatrar uma pessoa, o diabo sempre vai mostrar o erro daquela pessoa para fazer com que você caia na fé. E a pessoa, quando está firme na outra e vê ela cair, ela cai junto. Porque a fé dela não está na palavra, não está em Jesus. Ela está naquela pessoa, então aquela pessoa não podia errar. Aquela pessoa não podia fazer isso. Nossa, Deus, acabou. Agora vou parar de ir na igreja. Quantas pessoas eu não conheço, irmãos, que não estão mais na igreja por causa de líderes que caíram, que erraram, não é? Muitos pararam de ir na igreja, muitos estão em casa revoltados porque seu líder espiritual caiu, seu líder perdeu a fé, né? Se apostatou, e aí você caiu na fé. Então, por que você caiu na fé? Porque você é carnal. Você é carnal e você não pode cair porque o seu líder caiu. Você tem que se apegar a Jesus e a palavra. Por isso que nós vemos hoje tantas pessoas fora da igreja, desviadas. Porque a fé delas estava no líder e não em Jesus. Vocês estão entendendo, meu querido irmão? Você tem que se alimentar da palavra. Então, esta palavra aqui que você tem que se alimentar. Você tem que se fortalecer nela, orar, ir para o seu quarto, orar, pedir a Deus, Senhor, opera sobre a minha vida, tire isso do meu coração, Pai. Eu quero crescer. Eu não quero ser esse menino que uma hora estou lá em cima, outra hora estou lá embaixo. Irmão, Deus não quer ver você assim. Tá? Se fortaleça no Senhor. Então,
aqui continuando, né? Eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Não é? Ele fala. Fui eu plantei na época, devia ter uma briga muito grande entre Paulo e Apolo. Ah, eu gosto de Paulo, eu prefiro Apolo, né? Para de ser meninos, para de ser criança. Versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. O plantador e o regador não são nada em comparação ao Senhor. Mas Deus que nos dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas o Deus que é o Senhor que é aquele que planta, irmão. Não é? Então é aquele que dá o crescimento, é o Deus, um planta, outro rega, eu prego, outro vem e prega também. Eu não sou dona das almas. Às vezes existem pessoas que falam assim, eu ganhei tantas almas para Jesus, eu não falo isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinha nessa tarefa, você está entendendo? Tem uma pessoa que diz, eu ganhei quantas almas. Como você sabe que você ganhou? Você não sabe porque lá atrás alguém pregou para essa vida, lá atrás alguém jejuou, lá atrás alguém chorou por ela e você apenas colaborou. Entendeu como é que é? Então eu não posso dizer eu ganhei tantas almas, eu não posso falar isso. Por quê? É uma cooperação. Paulo plantou e Apolo regou, quer dizer, o trabalho não é nem tanto de Paulo, nem tanto de Apolo. Os dois foram colaboradores para que aquela alma pudesse aceitar Jesus. Porque uma alma, ela não chega aos pés do Senhor rapidamente. A alma demora. Até que a semente cai naquele coração e nasce, né, irmão? Precisa de muita oração, precisa de muita visita, precisa de muita, assim, colaboração para que aquela semente venha a nascer. E não é fácil, né? E muitas sementes são lançadas nos terrenos cheios de espinhos, cheios de pedras, não é verdade? E aí a semente nasce e morre, né? Mas nem todas podem nascer. E até que você ganhe uma alma para Jesus, irmão, não é fácil. Não é brincadeira. Eu lembro agora que eu comecei a orar por um senhor, né? E já mais de 15 anos atrás, você vê, há 2 anos atrás que ele batizou. Quer dizer, não é minha oração sozinha, eu estou colaborando, é claro. A gente dá assistência, a gente ora, a gente fala, a gente pergunta como é que está, né? Visita tudo. Mas não foi só eu que ganhei. Existiu outras pessoas que estão jejuando, que estão orando. Então o trabalho não é meu sozinha. Tá entendendo? Então é assim um pouco exagerado quando a pessoa diz eu ganhei de fulano, eu ganhei cicrano. Mas não é verdade. Você colaborou com ganhar aquela alma para Jesus, tá? E vamos aqui caminhar para o final, nós vamos ler até o 10 só. Veja só, meu querido irmão, ora, o que planta e o que rega são alguma coisa? Significa literalmente no grego uma coisa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, entendeu? Tanto a mim como o outro que trabalhou para essa pessoa converter, não é? Nós vamos ter os nossos galardão, claro, tanto ela vai ter e eu também, todos nós que trabalhamos pelo reino, pela obra de Deus, vamos ter as nossas recompensas, mas eu nunca posso dizer, nossa, como vai ser a recompensa. Uma vez chegou um pastor, ele teve uma visão, e nesta visão, ele chegou no reino do céu, e aí o anjo foi mostrar para ele a casa dele, né, o lugar, né, que tinha preparado. E esse pastor era um daqueles homens badalados e conhecidos na mídia, né? E ele lá no céu, o anjo começou a andar com ele e ele viu aqueles palácios, sabe? Aquelas casas maravilhosas. Aí ele começou a pensar dentro dele que a minha casa deve ser muito bonita, viu? Porque eu ganhei muitas almas para Jesus e deve ser muito bonita. E o anjo foi andando, ele passando. Quando chegou na casa que era dele, o anjo falou assim, olha ali a sua casa. Ele olhou espantado, sabe, e falou assim, aquela é a minha casa. Foi um sonho, irmão, tá? Foi um sonho que ele teve, porque ele se achava, né?
Então o anjo falou para ele assim, ó, aquela ali é a sua casa. Ele disse pro anjo, como é a minha casa? Não, o senhor está muito enganado. Não é não, eu ganhei tantas almas para Jesus. Aí o anjo abriu a tela, né, e falou assim, olha aqui, ó. Esse homem aqui, era um homem, era um outro missionário, escuta só, meu irmão, um missionário simples, sem dente, ele, sapato rasgado e camisa, paletó bem rasgadinho. Ele viu aquele pregador pregando na estação, porque hoje poucas pessoas fazem isso, né? E esse homem sem dente, com a roupa bem, bem ali rasgada, bem simples mesmo, sapato rasgado, pregando a palavra, pregando. E ele viu na tela. Aí o anjo perguntou para ele assim, você viu o que você pensou, você dentro do seu carrão? Falou desse jeito. Você dentro do seu carrão, o que você pensou desse homem? E lá na tela estava ele dentro do carrão e vendo aquele pregador simples, sem uma roupa adequada, sem dente na boca. Aí então o anjo falou para ele, olha, em vez de você ficar falando, porque ele falava assim, olha só que vergonha, está envergonhando o nome de Jesus, um homem sem dente, um homem descabelado, olha lá a roupa dele, ele ouvindo ele falar mesmo na tela, olha lá o sapato, isso é uma vergonha, por que fazer isso? Aí o anjo falou assim, não foi isso mesmo que você pensou dele? Sim, foi. Por que você não pegou esse pequeno pregador? Por que você não colocou dentro do seu carro e deu para ele a melhor teologia, estudos? Por que você não levou ele num dentista e colocou o dente na boca dele? Por que você não deu o melhor terno? Porque você tem um tanto lá no seu guarda-roupa. Por que você ficou só criticando ele? Por que você não fez isso? Ah, meu querido irmão, eu vou dizer para você que nesse dia vai ter muita gente que vai quebrar a cara. Porque acha que ganhou alma para Jesus, né? Ah, meu carrão. Irmão, não é contra você que tem um carrão, você que pode ter. Mas não fique criticando quem não tem, não é? Vai lá e dê um novo para ele. E vai lá e arrume o carro do pastor, que está simples, lá que precisando de um carro para fazer a obra. Você com o seu carrão fica só reclamando. Vai lá, meu irmão, leva o carro do seu pastor, quem sabe ele está passando necessidade, leva na oficina e manda fazer de novo. Compra um carro novo para ele, arruma os dentes, leva numa loja e dá um banho de loja no seu pastor, em vez de você ficar criticando. Não vou ficar nessa igreja que não, é que igreja simples. Não, eu preciso de status, eu preciso de estar numa igreja que eu me sinta, eu sou empresário, eu não posso ficar aqui nessa igreja. Vocês estão entendendo, meu querido irmão? O que o Espírito de Deus está falando com você hoje? Será que você está entendendo? Em vez de você criticar, vai lá. Cuide da sua pastora, cuide do seu pastor. Ele está andando assim porque não tem condições, irmão, de poder arrumar os dentes muitas vezes, de vestir uma roupa direito, um sapato, um terno, anda com o terno já bem lavado. Então, se você tem condições, então faça isso, porque isso aí vai ser cobrado no reino celestial. Aí, deixa eu terminar aqui o testemunho. Aí ele falou o seguinte: você lembra daquele pastor que você ignorou lá, aquele simplesinho? Pois ele fez mais que você. Porque aquele pastor, certa vez ele passou numa rua e tinha um mendigo lá com frio e estava chovendo. Ele pegou a roupa dele, a blusa, cobriu aquele mendigo para esquentar aquele mendigo. E nesse dia, esse pastor simples morreu. Ele morreu. E eis aqui o que ele ganhou. Ele ganhou. E ele foi mostrar o que aquele pastor ganhou. Isso tudo no sonho, irmão. Deus estava mostrando como é que é as coisas.
A casa desse simples pastor era um verdadeiro palácio. Verdadeiro palácio. E ele só ganhou uma alma, só aquela alma que ele deitou ali para esquentar, e o frio foi tão grande naquela noite que ele faleceu. O mendigo não, porque ele esquentou o mendigo, e o mendigo não morreu, mas ele morreu. E esse ganhou um palácio. E você, que poderia, você acha que você ganhou muitas almas, e ele ganhou só uma alma. E olha aqui o palácio dele. E aquele homem, aquele pastor que era dono do carrão, que aquele conhecido pela mídia, ele voltou do sonho envergonhado. Que ele poderia ter feito algo por aquele pastor simples, ele poderia fazer e não fez. Perdeu a sua recompensa, o seu galardão. Então, querido irmão, isso é uma lição para mim, para você. Quando você puder fazer alguma coisa, não ficar criticando, não ficar falando, tá? Mas faça. Uma vez, na nossa igreja, teve uma pessoa que ela tinha condições. E um dia, nós precisávamos de condições para construir, para fazer alguma coisa na igreja. Porque a nossa igreja foi uma igreja simples, não foi uma igreja de muita gente e de condições financeiras pouca. E naquela época, hoje eu não faço isso mais, né? Eu não faço, eu já fiz um propósito com Deus que não faço mais. Festa, bazar, fazia muita galinhada para ajudar na igreja. Hoje eu não faço mais, irmão. Eu faço um propósito com Deus, eu não faço mais. Porque é só cansaço, irmão, gente falando, crítica, de todo lado, quando você faz. A pessoa não vai entender que você está fazendo ali para a igreja. Eles vão criticar. Então eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor é conosco, o Senhor vai suprir nossa necessidade. Não vou mais fazer nenhuma dessas festas para ganhar. E aí, naquela época, nós estávamos fazendo o quê? Fazendo uma rifa, não sei do que era, não lembro mais. E aí eu falei para essa pessoa, faz o seguinte, você fica ali na porta, tal, para vender os ingressos. E a pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, eu não faço, não concordo com isso e tal. Irmãos amados, naquele momento eu falei para a pessoa assim, olha, então se você não quer fazer, então faça alguma coisa. Procura fazer alguma coisa pelo reino, porque nós todos estamos trabalhando ali pelo reino, não é para mim, não é para o meu bolso, nem para o bolso do pastor, é para o reino de Deus. E essa pessoa ficou tão com raiva porque eu falei isso, que ela saiu da igreja, né? Então, eu falei com Deus, nunca mais, Senhor, eu quero fazer isso, tá? Para que as pessoas entendam, irmão, que nós estamos fazendo para o reino de Deus e não para a obra. Então tem muita gente que não entende isso, não compreende essa palavra, não compreende que tudo é para o reino e é para a obra de Deus. É claro que existem muitos aí que fazem para eles mesmos, mas nem todo é igual, não vamos colocar todo mundo dentro do saco, nem todo pastor pensa igual, nem todo pastor é igual a todos, não. Tem que fazer as diferenças. E aí eu falei com Deus, não quero mais isso. Então eu falo mesmo com Deus hoje, Pai, não faço nenhuma festa mais de galinhada. Antigamente a gente fazia muito galinhada, fazia muito essas coisas assim para arrecadar. Hoje eu não faço mais não. Hoje eu oro a Deus e falo, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer, porque eu não vou fazer mais, tá? Então, meu querido irmão, o que tiver na tua mão para fazer, o que faz Eclesiastes, capítulo 9, 10 ou 10 ou 9, é mais ou menos isso. O que tiver na tua mão para fazer para o reino de Deus, faça. Faça para o reino de Deus, porque você vai ter aí o seu galardão. Deixa eu terminar rapidinho. O que a palavra do Senhor Deus, ora, o que planta, o que rega, são alguma coisa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, tá? O trabalho na colheita. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada
propus eu como sábio arquiteto? Então, fundamento e outro edifica sobre ele? Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja, todos devem pregar a mesma doutrina que Paulo pregou. Em essência, Jesus, ele é o Deus que foi crucificado. Jesus é a essência. E todos têm que pregar o mesmo evangelho, nada a acrescentar. E o Senhor diz, ai daquele que acrescentar um só tio da minha palavra, tá? Então, meu querido irmão, a palavra do Senhor, todos os pregadores que seguiram a partir daquele tempo, até esse mesmo momento, edificaram sobre este fundamento que é a palavra, que é Jesus, que foi crucificado na cruz. E é essa cruz que nós temos que seguir, é essa cruz que nós temos que carregar, de pregar a palavra, o evangelho de Jesus. Muitas vezes, o evangelho de Jesus, ele bate em nós, ele nos corrige. E nós temos que aceitar a correção e dizer realmente, eu preciso voltar, não é? Eu preciso voltar ao início, o primeiro amor. Aquele primeiro amor que você foi batizado, quando você batizou, quando você recebeu, aquele primeiro amor. A Bíblia diz que nós temos que voltar àquele primeiro amor. Se você não voltar, irmão, você não está apto para entrar no reino celestial. E volte, porque estamos aí caminhando para os dias finais, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te adoramos por mais este momento, por mais esse dia de quarta-feira. Coloque as tuas mãos santa e poderosa agora, Jesus. Ouve a oração desse teu filho, dessa tua filha. Abra, Senhor, os teus olhos e ouvidos para ouvir a tua palavra. Ser crescido espiritualmente, Pai. Se fortalecendo na fé. Não dando ouvido a coisas, a fábulas, a pessoas, a doutrinas erradas, mas que eles deem ouvido à tua palavra. Abra, Senhor, os seus olhos. Abra o seu entendimento. Repreende toda a ação do inimigo, tira toda a concepção errada, Senhor, da tua palavra. Renova por dentro, renova por fora. Repreende as dores, as doenças, as enfermidades, nos leva pelos teus caminhos. Repreende toda a ação do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Senhor Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos e te bendizemos, pois tu és o nosso Deus, em quem nós temos crido, confiado, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Pai, venha curar, libertar, restaurar cada vida, cada coração, cada alma. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem força, sem coragem. Levante-se agora. Fortaleça-se agora na palavra de Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, que eles passem a ter nojo pelo vício, nojo pela bebida alcoólica, nojo pelo cigarro, pelo crack, pela cocaína. Que ele venha se levantar, se fortalecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Nos limpa, nos purifica com teu sangue e nos prepara para entrar no reino celestial. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. Deus abençoe. Deus abençoe para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Deus abençoe o irmão Sebastião Nunes, que está aí assistindo. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus abençoe a vida do Sebastião. Que Deus abençoe a vida da Ângela Rodrigues, que está conosco. Deus abençoe aí os nossos parceiros e parceiras que estão aqui, os nossos nomes. E também cada irmão, irmã, cada pessoa que está aqui conosco. Também a nossa irmã Thelma, e também o Samuel de Moraes, que mora lá na Tapira. Deus abençoe a vida de vocês, que estão nas nossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe esta live com seus amigos, com seus parentes. Compartilhe no grupo da família. Se inscreva no meu canal Josi Lima no YouTube, tá bom? Porque todos os dias você vai estar ouvindo a palavra. Nós temos mais de quase 800 vídeos gravados aí, para você estar assistindo todos os dias uma palavra para o teu coração. Anote tudo, pega
uma folha, um caderno, uma caneta e anote tudo o que você achar de importante para que você cresça na graça e na fé e também possa ensinar o teu irmão e a tua irmã também ser abençoado e abençoada no nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.